agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 11 de fevereiro de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub40, a primeira da nova temporada, da temporada 2021. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada de hoje é Bela Gil, apresentadora do programa Bela Cozinha, mestre em ciências gastronômicas e defensora da comida saudável, da comida de verdade. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Bela Gil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Oi, Breno. Boa noite todo mundo. O prazer é meu estar aqui. Sempre bom conversar. Bela, eu sou obrigado a começar pelo protocolo do nosso programa por uma pergunta indelicada. Qual a tua idade? Eu tenho 33, idade de Cristo. Fiz dia 3 de janeiro. Quer dizer que você ainda pode ser entrevistada no Sub40 por mais 7 anos. Exato. Qual foi a trajetória que te levou a se interessar e a se dedicar à gastronomia, à comida saudável ou comida de verdade, como você mesma se refere? De uma família de um célebre e de célebres músicos para a gastronomia. Conta para nós. Bom, foi uma trajetória longa no sentido dessa descoberta, né, do que eu realmente queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, foi muito claro. Assim, eu comecei a me interessar por alimentação e nutrição, entender sobre os alimentos. Eu tinha uns 15 anos, foi quando eu comecei a praticar yoga, e acho que essa prática, acredito que talvez qualquer prática, né, física, mas a yoga tem essa parte também mental, espiritual, emocional muito forte. Essa prática me fez realmente rejeitar, assim, retirar, né, da minha vida certos alimentos que não me faziam tão bem, assim, tinha uma relação um pouco tóxica nesse sentido, assim, de não me fazer bem. E eu me senti muito, muito mais feliz, assim. E aí eu falei, bom, preciso entender como que isso funciona. E aí me despertei para a nutrição. Foi quando eu decidi, lá com 18 anos, assim, falei, eu acho que eu quero estudar isso para entender essa alimentação, não, o que a comida faz na gente, né? Como que a gente realmente é o que a gente come, né? Essa frase tão popular, tão conhecida, faz mesmo sentido, e fazia total sentido para mim, fez muito sentido para mim. E aí, ao mesmo tempo, eu não podia deixar de entender como cozinhar, né? Eu acho que as duas coisas caminham muito juntas, assim, tanto a nutrição quanto a culinária. E aí eu também estudei culinária e me apaixonei né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma panela de feijão. Estava morando fora, tinha 18 anos, então não sou aquela cozinheira que, sabe, nasci na cozinha e fazia mil coisas, não era essa pessoa. Cheguei com 18 anos, estava, né, em Nova York, vida, enfim, corrida, estudante e tal. Liguei para minha mãe, estou morrendo de saudade de comer um feijão, pelo amor de Deus, me ensina a fazer isso. E ela acha melhor ligar para sua avó. E aí eu liguei para minha avó me ensinou passo a passo como fazer um feijão, fiz uma panela de feijão maravilhosa. E me encantei com essa possibilidade, essa independência, essa autonomia de tipo. Você estava estudando o que em Nova York? Eu estava estudando, eu fui para lá, eu estudei, fiz culinária e nutrição. Em Nova York? Em Nova York,
Você tem quantos irmãos? Eu tenho 7. 7 irmãos, incluindo você. 8 filhos. Você é a filha mais nova do Gilberto Gil? Eu sou a penúltima. Eu tenho um irmãozinho mais novo, caçula, José, que acabou de ter filhos gêmeos. A família está em festa. E na tua família, com teu pai, com a tua mãe, comer era uma atividade importante? Sim, sempre foi, porque, quer dizer, para minha mãe nem tanto. Ela, na verdade, mudou completamente a alimentação dela na época da menopausa, assim. Ela me pediu umas dicas, eu já estava, né, estudando nutrição e cozinhando, e aí dei muitas dicas para ela. Ela mudou completamente a alimentação e se sentiu muito bem. Aí a alimentação virou prioridade na vida dela. Já o meu pai, contrário, ele, nos anos 70, era macrobiótico, né, adepto da dieta macrobiótica, e ele sempre em casa influenciou a gente na questão da alimentação como forma, como remédio, sabe? Como medicina. Então, eu lembro que, nossa, às vezes eu tava, sei lá, né, verão assim, comendo muita fruta e tal. Ele, eu acho que você não deve comer tanta fruta assim. Eu não entendia nada. Assim, como assim alguém falar para você não comer tanta fruta? Ou, tipo, saía da piscina, tomava uma água, sabe, super rápida. Toma mais devagar, a gente tem que mastigar o líquido e beber o sólido. E aquilo ficava na minha cabeça, tipo, como assim? Que coisa mais esquisita. E com o tempo, eu meio virei essa pessoa. Agora, Então, mas na meu sua pai tem muita família. influência. Entendi. Sua família não era do tipo bicho morto no prato, muita massa e pizza no domingo. A minha família sempre teve, era também. A gente tinha domingo sempre foi dia de pizza em casa, sempre foi dia de feijoada e pizza. E o resto da semana era comida, né? Arroz, feijão, legumes, verduras, comida caseira, assim, comida de panela, sabe? Comida de verdade. Entendi. E você em Nova York, então, aí você foi estudar culinária em Nova York, gastronomia e culinária em Nova York. Fui estudar lá. Na verdade, eu passei um tempo em Paris. Eu tinha 17 anos, mais ou menos, e aí fiquei um tempo lá. Tive meu primeiro trabalho, inclusive, lá. Foi uma experiência maravilhosa, assim. E aí fui para Nova York muito pelo fato do meu namorado, marido, né, a gente está junto já tem 17 anos. Ele queria muito ir para os Estados Unidos, ir para Nova York. Era um lugar que ele queria. Tipo, depois desse tempo em Paris, a gente, não, então, ok, vamos para Nova York. E lá eu descobri, não descobri, mas eu comecei a me interessar mais porque eu tinha mais exposição à medicina ayurvédica, né? Eu tinha referência da macrobiótica, que é uma filosofia alimentar maravilhosa, pelo meu pai, que era adepto, né, da macrobiótica, e em Nova York eu me interessei pela Ayurveda, que é uma medicina, uma filosofia, né, alimentar, de também estilo de vida, assim, indiana. E aí foi quando eu decidi que eu queria fazer isso para minha vida, assim, estudar tudo sobre alimentação, sobre, enfim, culinária, é o meu mundo, assim, eu adoro. Teu marido também trabalha nesse mundo da gastronomia? Não, ele não trabalha, quer dizer, agora ele trabalha comigo, tem mais ou menos uns 5 anos que a gente começou a trabalhar juntos, então a gente, por exemplo, a gente está abrindo um restaurante novo em São Paulo, a gente está nessa empreitada juntos, então eu digo que sim, mas ele está na parte mais administrativa e gerencial do negócio, mas quem pega na panela sou Ele eu. não pede uns bifes escondidos. Não, então, ele se tornou. A gente deixou de comer carne na mesma época e eu sou uma vegetariana intermitente, né? Ele não, ele já tem, acho, uns
quase uns 15 anos que ele não come nenhum tipo de carne. O que a gente come é uma opção filosófica, ideológica ou apenas um prazer e uma necessidade? Então, foi um prazer e uma necessidade por muito tempo, e infelizmente ainda é somente uma necessidade para muita gente, mas eu trabalho, essa que é a questão do meu objetivo, assim, de vida e luta e trabalho, é de tornar esse direito, né, e essa necessidade, e para muitas pessoas também simplesmente um aspecto, né, um prazer sensorial, um carinho para o paladar, em aspectos filosóficos, éticos, sociais, políticos, né? Eu acho que esse é o mais interessante, assim, da alimentação. Eu sou uma grande... eu confio muito no poder transformador do alimento, sabe? Eu acho que a gente realmente consegue, a gente pode transformar o mundo, né, nesse mundo mais justo, mais igualitário, mais harmônico, mais limpo, através das nossas escolhas alimentares. Então, eu diria que a minha resposta é essa segunda colocação que você fez. Tem um aspecto filosófico, ético, com certeza. Nessa lógica, quais são as opções de alimentação e como você as classificaria para encontrar um caminho que possa ser identificado como comida de verdade? Quer dizer, se você for explicar para uma pessoa da minha geração, como eu mesmo, que comer para mim sempre foi um ato de me reunir com os amigos, de encher o estômago e de me sentir satisfeito. Quais são as opções que eu tenho? Eu posso ser vegetariano, vegano, macrobiótico. Quais são os caminhos? Então, os caminhos são muitos, mas eu acho que o primeiro é a gente entender que cada escolha que a gente faz na vida, mas vamos pegar a alimentação, cada escolha alimentar que a gente toma tem um impacto profundo, né, no meio ambiente, na nossa saúde, na saúde, na vida do agricultor, do produtor, e por aí vai. Então, eu acho que quando a gente entende esse poder, né, como o alimento pode ser essa ferramenta de transformação social, de transformação ambiental, cultural, ética e por aí vai, nutricional, inclusive, quando a gente entende o mínimo que seja dessas consequências, desses impactos, que podem ser positivos, podem ser negativos, eu acho que a gente começa a mudar. A gente começa a enxergar que não necessariamente é que esse prato vai só encher a minha barriga, vai só me satisfazer, né? Ele tem um papel que vai além, né? Eu escolho, por exemplo, Bela. Por que eu escolho consumir produtos agroecológicos? Né? Porque eu sei que consumindo produtos agroecológicos eu vou estar envenenando menos o planeta. Né? Eu vou estar dando mais oportunidade para trabalhadores se manterem no seu território. Né? E eu vou, de uma maneira ou de outra, ajudar a minha própria saúde. Então, Bela, eu faço essas escolhas porque eu tenho esse conhecimento. Né, desses impactos, dessas consequências alimentares, né, da nossa escolha alimentar. E isso é um privilégio, o que não deveria ser. Né? Eu faço essas escolhas porque, primeiro, eu tenho conhecimento, mas o conhecimento não é tudo. Né? Talvez a diferença entre eu e você de fazer uma escolha alimentar que vai por um viés ou outro, talvez seja simplesmente a vontade, né? Mas para outras pessoas é a necessidade. Muitos, né, a maior parte dos brasileiros não tem condições de escolher o que comer. Não podem fazer essa escolha, tipo, como eu gostaria de consumir um alimento que não poluísse. Nossa, eu acho que, né, quem tem a opção de escolher entre esses dois, provavelmente vai fazer a escolha de não poluir. Mas não é o caso para a maior parte da população. E isso que eu tento enfrentar, com todo esse
esse trabalho de ativismo que eu venho fazendo, porque eu acho que é uma forma muito eficaz, assim, da gente passar o conhecimento, que já é algo que eu faço há um tempo, mas você fala, tá, com esse conhecimento eu moro num deserto alimentar, por exemplo, que eu tenho que andar 5 quilômetros para achar um pé de alface, como é que eu vou comer comida de verdade? Como é que eu vou comer comida saudável? Ou porque o preço do alimento sem veneno é muito maior, né? É muito mais caro. Então, a gente precisa democratizar a alimentação saudável. A gente precisa fazer com que todos tenham a mesma oportunidade de escolha. Isso é fundamental. Para mim, é a premissa que a gente precisa para tornar o mundo um lugar mais justo e melhor para se viver. Qual que você acha o país onde se come de uma maneira mais saudável, no teu conhecimento? O país, bom, pelos estudos todos, é o Japão, né? O Japão é o país no qual tem a população que vive mais tempo, os índices também de doenças, por exemplo, doenças crônicas como, né, obesidade, diabetes, câncer, também são menores. Então, é um país bem saudável. Obviamente, com a globalização, com tudo, hoje em dia é difícil, mas eu gosto da dieta japonesa, assim, super equilibrada, e eu acho que eles têm um olhar para a proteína animal também muito maravilhoso, sabe? Eles não deixam de comer proteína animal, porém, eles entendem a proteína animal como um a mais, sabe? Eles valorizam muito a proteína animal. Não vai chegar no Japão. Bom, nunca fui para o Japão, tá? Eu estou falando de de estudo. Mas a comida não. A proteína animal nunca é o centro, sabe? Do prato. A gente que ocidentalizou, né? O sushi, por exemplo, não é aquela comida que eles comem todos os dias. Né? Então, eles enxergam a proteína animal como sabe, eles consomem na medida mais correta, assim. E eu acho isso muito legal. Mas a base da alimentação deles está estruturada em carboidrato? Está estruturada no arroz, né? Na soja, também com essa consciência e essa moderação, sem um exagero. E nos vegetais, né? É a população que come verdes e folhas cozidas e vegetais de uma maneira maravilhosa. Então, a dieta japonesa é baseada em plantas e plantas do mar, né? As algas marinhas. Então, é fantástica. Entre as dietas defendidas como saudáveis, pelo menos as mais conhecidas, estão a macrobiótica, o vegetarianismo, o veganismo. Você podia explicar para os nossos espectadores a diferença entre elas e por onde você caminha entre as três? Tá, peraí. Macrobiótica, ayurvédica e vegetariana? Você falou. E veganismo. Né? E o veganismo, tá. Então, muita gente confunde, né? Mas vou começar pelas mais difíceis. A Ayurveda é uma alimentação baseada, né, nessa medicina indiana, oriental. Então, tem muitos... os temperos são fundamentais, né? Eles têm propriedades de aquecer o corpo, de esfriar o corpo. Então, eles se baseiam muito em temperos. Assim, a comida ela é mais condimentada, sabe? Mas é super baseada em cereais, né? Arroz, lentilhas, grão de bico, feijões com a gente consegue digerir melhor, como o moyashi. Enfim, é uma dieta baseada nesses, né, elementos que eu acabei de citar. A macrobiótica é muito parecida com a Ayurveda no objetivo final, né, de equilibrar o corpo, só que como é baseada na dieta japonesa, os condimentos estão meio de fora, assim, o paladar é mais neutro da dieta macrobiótica. E
O vegetarianismo, a gente elimina, né, todos os tipos de carne, então não se come, né, carne vermelha, frango, peixe, porco, nenhum animal. Porém, você pode ser ovo-lacto vegetariano, ou seja, você pode consumir leite, derivados de leite e ovo, e aí você é ovo-lacto vegetariano, ou vegetariano estrito, que não consome nenhum tipo de proteína animal, né? Não come ovo, não come leite, não toma leite, come queijo, nada disso, nem as carnes. E o veganismo, ele vai além da alimentação. Tem a dieta vegana, né? Que muitos têm uma dieta vegana, mas não necessariamente um estilo de vida vegano. Porque uma vez que você tem um estilo de vida vegano, você deixa de consumir... você não usa mais couro, por exemplo, você não usa nada que venha de animal, você não usa mais seda, você não come mel, você deixa de usar produtos que são testados em animais, produtos cosméticos, e por aí vai, né? Até chegar, sei lá, remédios. Isso é um debate muito, muito profundo, assim. Vou tomar ou não tomar um remédio que foi testado em animal? Papo para muito papo para... Não, mas é importante para a gente saber um pouco as diferenças. Agora, e você caminha por qual desses ramos? Exato, esqueci de responder. Eu sou uma simbiose doida disso tudo. Eu estudei profundamente, né? Eu estudei muito a macrobiótica, a Ayurveda, e sempre me baseei nessas duas filosofias, assim, porque elas pregam o equilíbrio e o autoconhecimento. Isso é o mais importante de tudo. A gente tem que se conhecer para entender o que a gente precisa comer. Foi com elas que eu entendi o tripé da alimentação, que é qualidade, quantidade e autoconhecimento. Porque eu cresci com meu pai dizendo, né, dizia para mim, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Né? Eu acho importante a gente entender que você comer... Um exemplo básico, né? Se eu perguntar para você, Breno, o que você acha de rúcula? Rúcula é um alimento saudável? Você pode não gostar. É verde. É verde, não é? Verde. É verde, é tipo um consenso de que rúcula é um alimento saudável, uma folha verde. Agora, se a gente consumir muita rúcula todos os dias, rúcula crua, ela tem uma propriedade, né, uma substância goitrogênica que pode inibir a absorção de iodo pela tireoide, se você comer quantidades absurdas de rúcula. Né? Acho que ninguém vai chegar nesse nível, mas pode acontecer. Então, que pode levar a um hipotiroidismo a médio prazo, por exemplo. E uma droga que a gente vive hoje consumindo de uma maneira, enfim, sem menor, como posso dizer, moderação ou consciência, é o açúcar, né? O açúcar está aí e a gente sabe que em quantidades que o brasileiro consome 55 quilos de açúcar por ano, é um negócio assim realmente absurdo enfim, de excesso de açúcar, causa muitos problemas. Mas se a gente consumir talvez uma quantidade, né, pequena, moderada, pode não fazer mal nenhum ou até fazer bem. Então, eu acho que o problema nunca está no alimento. O problema está na quantidade, no contexto que é consumido. Está na quantidade que ele é consumido, por quem ele é consumido, quando que ele é consumido. Então, assim, respondendo mais objetivamente sua pergunta, eu estou nesse lugar, né, dessas filosofias orientais que me incentivaram a conhecer o meu próprio corpo e entender que dá para se comer de tudo. Mas a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa entender como isso afeta o nosso corpo. Né? A gente precisa entender qual é o momento de se consumir aquilo. E aí, para terminar, o vegetarianismo e o veganismo também
em um certo momento, né, eu deixei de comer carne, eu tinha uns 18 para 19 anos, e foi, né, intermitente. Hoje eu estou sem comer, eu estou vegetariana, digamos assim, mas daqui a 4 anos pode ser que eu mude, porque tem sido assim na minha vida. Eu entendi a importância da gente lutar pelos direitos animais, a gente entender que, assim, como posso explicar? É muito importante que a gente entenda o absurdo que é a gente produzir carne industrial, sabe, da maneira como a gente produz hoje. É muito absurdo, é muito absurdo. E se a gente tivesse... e a gente pode mudar, isso que é o mais interessante. A gente pode consumir, a gente pode produzir proteína animal de uma maneira muito mais saudável para todos, né? Para o animal, inclusive, mas principalmente para o meio ambiente, porque a gente sabe, a pecuária é responsável por 80% do desmatamento da Amazônia, por exemplo. Uhum. É terrível. A gente pode produzir de uma maneira muito mais harmônica com o meio ambiente. Então, acho que isso precisa ser falado. Acho que é uma bandeira do vegetarianismo e do veganismo que eu acho super importante. Agora, Bela, eu sempre li muitos cientistas, incluindo o próprio Darwin, que davam um papel central no desenvolvimento da humanidade à proteína animal, desde o tamanho do cérebro, o crescimento do cérebro no ser humano, até o aumento da expectativa de vida, atribuindo-se à proteína animal. E na cultura popular, de alguma maneira, quando você melhora de vida, o padrão da melhora de vida é você poder comer carne. No Brasil, é muito isso. Poder comer carne, e carne vermelha. Não é? Sim. Você acha Sim. que isso é um equívoco? Eu acho que a gente cai um pouco na resposta que eu dei anteriormente, né? Assim, você falou dessa importância da proteína animal para a nossa evolução, né? Então, quando que foi necessário consumir proteína animal, né? A proteína animal foi fundamental. O nosso cérebro é gordura, tem muita gordura, né? E então, quando a gente consumia, né, o tutano de boi, aquela descoberta foi um negócio assim maravilhoso para o cérebro, que fez a gente ter né, calorias extras para a gente poder aumentar o cérebro, né? O cérebro conseguiu aumentar muito por causa dessa gordura, dessa caloria, essa energia extra que a gente tinha, e também muito pela descoberta do fogo. Porque uma vez que a gente descobriu o fogo, a gente começou a cozinhar os alimentos, e os alimentos... cozinhar nada mais é do que pré-digerir o alimento para você, né? Digerindo ele fora do seu corpo. E aí a gente consegue, com isso também, ingerir mais energia, mais caloria em menos tempo, e com isso dar esse boost, né, para o cérebro poder crescer. Então, isso foi realmente muito importante. Eu acho também que hoje em dia, e aí pulando, né, milhares e milhares de anos, o nosso estilo de vida mudou, a nossa vida mudou, e então, assim, a quantidade que se comia também não era a quantidade que se come hoje, né? Então, acho que tem essas questões aí. Aí você vai me perguntar, tá, mas dá para a gente viver sem carne? Dá para a gente viver sem proteína animal? Não. No sentido que, pelo menos na infância, até os 2 anos de idade, é muito importante que um bebê consuma o leite materno. É uma proteína animal, né? Não necessariamente precisa ser de outro animal, mas é muito importante, sim. Então, se for me perguntar qual é o momento mais importante de se consumir proteína animal, é a infância. Depois, não precisa.
Então, a minha resposta está aí. E aí e também depende muito da pessoa. Tem gente que quer comprar essa não diria essa briga, mas essa luta, né, pelo direito dos animais, por exemplo, ou essa luta pelo meio ambiente, né? E a gente sabe que, enfim, a proteína animal ela é um impasse, ela é um problema nos moldes que são consumidas e produzidas nos dias de hoje para a gente poder, né, acabar com o aquecimento global e para a gente poder, enfim, ter direito animal. Então, é um grande problema. Você sempre fala sobre a importância das pessoas se envolverem no processo do cultivo dos alimentos, faz parte do autoconhecimento, de conhecer o cultivo dos alimentos. Hoje em dia, nós estamos dissociados dessa produção. Como isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Acho que muitas maneiras, mas eu posso dizer que eu acho que a partir da Revolução Verde, né, aqui no Brasil nos anos 60, mais ou menos, com essa entrada na verdade, não. Minto. Em termos globais, foi com a Revolução Industrial, né? A gente, enfim, muita gente saiu do campo, foi para a cidade, precisava de gente para trabalhar nas fábricas, trabalhar em centros urbanos, e a gente foi esquecendo, né? A gente foi saindo do campo, esquecendo, perdendo esse conhecimento. E aí, quando veio a Revolução Verde, com essa industrialização da agricultura, muitos campesinos, pequenos agricultores, perderam suas terras, perderam seu território, perderam o seu conhecimento de trabalhar com a terra. Então, hoje em dia, a gente tem pouquíssima gente no meio rural, né, para produzir comida para muito mais gente nos centros urbanos. Então, eu acho que isso fez com que a gente perdesse isso fez com que a gente se afastasse um pouco da natureza. Eu falo sempre, né, que a industrialização da nossa vida teve uma consequência muito forte, né? O efeito colateral disso foi a gente se afastar da natureza. A gente se afastou da natureza em vários sentidos, desde não saber mais plantar uma árvore, plantar um pé de alface, enfim, mexer na terra, como entender das plantas medicinais, né? Como entender a mudança, sentir a mudança das estações, comer de maneira sazonal. A gente perdeu essa conexão direta com a natureza. E eu acredito muito que a comida ela é uma forma de resgatar isso, né? Eu moro em São Paulo, né? Capital, e tenho minha hortinha na varanda de casa, trabalho muito na terra e tudo mais, mas, enfim, não tendo isso, morando em São Paulo, num apartamento fechado, onde, quando, como que você vai ter contato próximo com a natureza? O máximo o que você pode chegar na rotina do dia a dia é pegar uma cenoura com terra na mão, entendeu? Que você comprou na orgânica, ou, enfim, em qualquer lugar, no entreposto, mas que venha com um cheiro de natureza, um cheiro de terra, com um pouco de terra. Eu acho que o alimento, então, o cozinhar, ele traz um pouco, ele resgata um pouco essa conexão com a natureza. Mas eu estou falando da cozinha porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu pratico, e é uma coisa, né, rotineira, cotidiana da vida das pessoas, né? Todo mundo come. Então, né, quem tem comida, pelo menos. Então, eu acho que é uma forma da gente resgatar isso, mas pode ser diversas outras formas, mas eu puxo a sardinha para o lado da comida, porque eu acredito muito nesse poder
de reconexão com a natureza, de transformação do mundo, do nosso mundo interior, do nosso mundo exterior. Então, é realmente uma ferramenta assim, muito poderosa. Eu espero que você, Breno, não veja mais a comida simplesmente como uma forma de encher a barriga depois desse papo que a gente está tendo. Bela, seus vínculos com o MST e a luta pela reforma agrária são públicos. A relação entre esse teu alinhamento político e a opção por uma comida saudável, eu aproveito e acrescento aqui uma pergunta de um espectador nosso, Fernando Tóxico. O nome é esse, mas eu acredito que ele tem uma preocupação com a alimentação saudável. A pergunta dele é: qual é a ligação entre a luta por alimentação saudável e a luta por reforma agrária no Brasil? Vai na mesma onda da minha pergunta. Vixe, tá. Peraí, caiu o meu fone. Desculpa, pessoal. A pergunta boa, o fone até caiu. A conexão entre reforma agrária e alimentação saudável, certo? Uhum. Eu comecei o programa falando um pouco sobre a democratização da alimentação saudável. Né? Eu acho que ficou claro de que não são todas as pessoas que têm o direito de escolher o que comer, e é muito importante que a gente tenha esse direito para a gente fazer melhores escolhas, né? Não necessariamente comer o que tem por necessidade. Né? Eu acho que a gente tem que passar desse... A gente tem que ultrapassar isso. Né? A gente já está no momento estamos no século XXI, as pessoas deveriam estar escolhendo o que comer, fazendo boas escolhas. Então, quando eu falo dessa democratização da alimentação, a gente, muitas vezes a gente esquece de onde vem a nossa comida. Né? De onde vem a comida? Eu vou ali no mercado e compro, vou ali na feira e compro. Ou, enfim, são essas respostas normalmente que a gente tem. E esquece que a comida vem da terra. Né? A comida vem da terra. A gente precisa de terra para plantar, para ter comida, né? Para produzir comida. E aí vem a questão. A reforma agrária ela é fundamental para que a gente consiga democratizar o acesso à terra. E só quando a gente tiver terra para todos, né? Terra para que as pessoas possam ocupar e plantar, a gente terá comida saudável, democrática. É uma conexão assim muito, muito direta. É muito direta. E isso a gente vê pelo quadro que a gente tem hoje, né? De produção de comida para alimentar 10 bilhões de pessoas. A gente ainda não chegou a 8 bilhões, se eu não me engano. E a gente ainda tem muitas pessoas passando fome. 800 milhões de pessoas, se eu não me engano, com insegurança alimentar, em situação de insegurança alimentar e fome crônica. Então, é um absurdo. Isso se dá pelo simples fato da gente ter muita terra concentrada na mão de pouca gente. Né? Muita terra na mão de pouca gente, isso a gente vê aonde? No Brasil. O Brasil se gaba de ser o celeiro do mundo, de produzir, né, safras e toneladas de soja para exportar para a China, para alimentar os porcos lá, e não alimenta a pessoa que está na calçada aqui da frente da minha casa com fome. Então, qual é a conexão? Esse desenvolvimento, essa alegria, essa torcida pela balança comercial, né? Pelo PIB maravilhoso que o agronegócio vai produzir para o Brasil. Qual é o valor disso enquanto a gente tem gente passando fome no nosso país? Nas ruas das nossas cidades, é um pensamento tão mesquinho, eu acho tão terrível, tão egocêntrico, que não faz o menor sentido. Que prioridade é essa? Não faz sentido para mim. Então, a reforma agrária, ela realmente luta em favor da democratização das terras, para a gente ter as pessoas, né, ocupando esses lugares, esses territórios,
para produzir comida para as pessoas, né? A questão da luta, né, do MST é produzir comida e não commodity, né? Porque, né, o agronegócio ele quer commodity. A gente quer comida no nosso prato. E aí, só para finalizar esse ponto, que é um dado também absurdo, aqui no Brasil, quase 50% das terras, né, cultiváveis estão na mão de 1% da população que tem propriedade rural. É uma desigualdade absurda. Eu acho que só o Uruguai talvez esteja à frente da gente nesse desequilíbrio, nessa desigualdade. Mas, então, a conexão é bem direta. Entre... Você... Só concluindo a pergunta, mas é isso, entre reforma agrária e alimentação saudável. Você costumeiramente defende os alimentos orgânicos, mas fica uma pergunta: no Brasil de hoje, ainda que avancemos na reforma agrária, essa opção não é apenas para as pessoas mais ricas? O acesso aos alimentos orgânicos não é no Brasil altamente seletivo? E eu vou completar com uma pergunta também de um espectador. O que você acha da liberação exacerbada de agrotóxicos no Brasil? A pergunta do Guaraci dos Santos. Guaraci, eu adorei essa pergunta, porque eu acho, sim, um absurdo essa liberação descontrolada de agrotóxicos no Brasil. E isso casa com a pergunta anterior, pelo fato de que o Brasil dá muita prioridade à comercialização de agrotóxicos, né? A gente acaba não taxando os agrotóxicos como a gente deveria. Qualquer setor da economia precisa pagar de 30% a 35%, né, de imposto. E o setor dos agrotóxicos deixa de pagar 30% e paga só 5% de imposto. Então, isso faz com que acaba, né, fazendo com que os produtos orgânicos sejam mais caros, porque acaba saindo mais barato você produzir grandes monoculturas com veneno do que produzir, ter um lote de um tamanho razoável, moderado, agricultura familiar, né, pequena propriedade, produzindo de uma maneira diversificada, sem veneno. Dá mais trabalho, né, precisa de mais mão de obra, e já os produtos, né, com veneno é mais mecanizado, né, e é mais barato porque tem incentivo fiscal do governo. Então, porque as pessoas pensam, como assim, como que a comida que você deixa de usar um insumo sai mais cara do que aquela que você precisa usar veneno, né? Mas é porque quem está pagando pelo veneno é a gente. Então, eu acho que a gente precisa resolver essa questão fiscal e dos agrotóxicos para a gente poder democratizar a alimentação. E eu acredito, sim, que com a reforma agrária, com a priorização pela agroecologia, pela priorização de sistemas agroflorestais, a gente consegue, com certeza, alimentar o Brasil e alimentar o mundo. E permitir o acesso às pessoas mais pobres a esses alimentos orgânicos? Dá acesso às pessoas. Acho que pode. Eu vou até colocar uma pergunta de um espectador que ele foi mais claro do que eu. É o Marco Antônio André. Ele cita assim: sou vegano há 11 anos e orgânico há 4. Vejo que há cada vez mais opções, mas tudo ainda é muito caro. Você vê alguma chance de isso mudar?
Eu vejo a chance disso mudar, sim, mas a gente precisa mudar de governo, a gente precisa mudar de lideranças políticas, a gente precisa mudar de consciência como consumidor, a gente precisa fazer com que as pessoas... Primeiro, as pessoas com dinheiro, com acesso à informação. Por que elas não compram produtos orgânicos? Por que elas não priorizam produtos locais, produtos agroecológicos? Por que elas não dão valor ao produtor? Né? Eu acho que a gente precisa mudar a cabeça do consumidor. Então, acho que conhecimento é muito importante. A gente precisa... Então, eu acho que tem 3 esferas aí. A gente tem uma parte que vem do âmbito pessoal, que é, né, correr atrás de conhecimento, né, e tendo possibilidade, né, ou seja, tendo aporte financeiro, a gente precisa comprar. Né? Acho que se todo rico no Brasil começasse a comprar orgânico e valorizasse e falasse sobre isso, e virasse moda, eu acho que já seria um caminho, né? Porque daí a gente consegue pressionar líderes políticos a fazer esse tipo de escolha também. Então, tem o setor, obviamente, né, o âmbito pessoal, mas tem o âmbito público, né, a gestão pública que precisa fazer alguma coisa, e tem também o setor empresarial e de grandes empresas, porque as grandes empresas produtoras é ótimo, mas empresas alimentícias não mudam o seu portfólio. Né? Porque está tudo coligado, é tudo armação, é tudo lobby, é tudo um negócio horroroso que a gente tem no Congresso, enfim, o pessoal do agronegócio, a bancada, né, do agronegócio, junto com a indústria alimentícia e a indústria dos agrotóxicos, né, farmacêutica. É um problema muito profundo que a gente tem que enfrentar, né? Mas eu acho que se a gente tiver consciência disso, cada vez mais a gente vai poder afrouxar aí esse nó que a gente deu na nossa alimentação, né? como planeta, assim. Então, eu acho que é isso. Bela, antigamente, acho que ainda atualmente, quando se vai a um nutricionista, seja as pessoas que querem melhorar sua alimentação, seja aquelas que praticam esportes, o nutricionista nos mostra aquela pirâmide invertida, de que o certo é você... Existe até um ditado popular, né? Que o certo é tomar café da manhã como um milionário, almoçar como um... O quê? E jantar como um mendigo, ou seja, você tem que se alimentar muito no café da manhã, você tem que comer menos no almoço e quase nada na janta. Isso faz sentido? Então, voltando a Ayurveda, a macrobiótica, as medicinas orientais, acho que o autoconhecimento é muito importante. A gente precisa, por exemplo, de acordo com a Ayurveda diz que a gente tem o fogo digestivo, né? Agni, que eles chamam, está mais ativo ao meio-dia, quando o sol está lá em cima, no pico. Então, na verdade, a maior refeição que a gente deveria fazer é na hora do almoço, é quando a gente consegue digerir melhor os alimentos. Né? Mas isso depende também muito do indivíduo. A gente precisa entender a nossa fome, a gente precisa entender o nosso relógio biológico. Eu, quando cheguei, né, eu estudei bastante tempo fora e conhecendo também o avanço nos estudos, né, da academia, da nutrição e também permeando por esse lado mais alternativo. Inclusive, Harvard trocou a pirâmide por um prato, né? Chamava lá My Plate, era um prato, entrou o leite, botou água no lugar do leite e era lá carboidrato, proteína e vegetais. Então vim para o Brasil muito com isso na cabeça e falava. Acho que essa questão, né, de que todos os nutricionistas falam que você precisa comer de 3 em 3 horas,
ou que a gente precisa comer o café da manhã ser a maior refeição, é muito individual. Acho que cai assim por terra, sabe? É muito, muito individual. Cada um é um. E hoje a gente vê nutricionistas passando dietas intermitentes, jejum intermitente, sem comer por 18 horas e tudo mais. Mas eu lembro que eu fui, né como sempre. Mas eu acho que respondendo sua pergunta não faz sentido. Faz sentido, né? Aí eu respondo com outra pergunta. Para quem? Entendi. Bela, você é filiada ao PSOL. Sim. Você acha que a esquerda deveria reforçar essa pauta alimentar? Essa agenda deveria ser acompanhada pela defesa dos direitos dos animais, como você já citou, e tem ocorrido em alguns países? Acho que sim. Acho que a esquerda, inclusive, está se enriquecendo, né, nesse debate. Está enriquecendo o debate e está se enriquecendo também pelo debate, porque a gente vê, por exemplo, a MST, que é um movimento popular de esquerda e que hoje fala muito, pratica muito a agroecologia. Não à toa o MST é o maior produtor de arroz agroecológico, de arroz orgânico da América Latina. E isso é um fato maravilhoso, né? Que a gente deveria falar mais e debater mais, porque está tudo interligado, né? A gente de esquerda, o que a gente quer? A gente quer justiça, a gente quer um país justo, a gente quer um país igualitário, a gente quer a gente quer, acho que é isso, é viver bem, né? É viver bem, e não só a gente viver bem, mas a gente quer que todos tenham as mesmas oportunidades. Eu acho que esse é o principal, assim. Eu quero que todos possam comer do jeito que eu como. Eu luto para isso, né? Eu acho que essa é a luta. Então, a esquerda precisa fortalecer mais, né, esse debate, porque está interligado com o meio ambiente, né? Está interligado com a igualdade de gênero, por exemplo, porque quando a gente fala de comer saudável, comida de verdade, a gente pensa, uma comida caseira, né? Uma comida boa, um arrozinho, um feijão. Aí, quando a gente pensa nisso, eu vou perguntar para você mais uma vez, tá, Breno? Quando você pensa em comida, desde que você nasceu, pensa lá da sua infância, sempre que você vê a comida posta na sua mesa, você pensa em quem? Quem que colocou aquela comida ali para você? Foi um homem ou foi uma mulher? Claro. Então... Em geral, mulher. Ultimamente, o iFood. Sim. Mas em geral, mulher, em casa, claro. Se a comida é feita em casa, né? É mulher. Então, é isso. Assim, a gente precisa pensar, poxa, mais como posso dizer? Um peso para a vida da mulher que tem 2 jornadas, 3 jornadas de trabalho por dia, né? Porque vai para o trabalho, aí pega 2 horas de transporte, de condução, aí trabalha muito, volta para casa, tem que fazer comida para o marido, para o filho, para a família. Tipo, pelo amor de Deus, vamos colocar isso em pauta também. Né? Hoje já se debate, quer dizer, hoje não, há 30 anos Suplicy está falando aí de renda universal. É óbvio que tem que ter uma renda universal. A mulher pariu, ela está trabalhando. Pariu, vai criar um filho, vai produzir trabalhador para o mercado de trabalho, né, para o sistema capitalista. Pelo amor de Deus, ela está trabalhando. Ela precisa receber por isso. É óbvio. Então, eu acho que a alimentação ela costura todas as pautas fundamentais de esquerda, da luta da esquerda. E essa questão da defesa dos direitos dos animais? Você acha que a esquerda deveria propor algum tipo de pacto que aproxime a esquerda do veganismo, como muitos dos
chamados ecossocialistas propõem? Eu acho que sim. Eu acho que não necessariamente a gente precisa, né, apontar o dedo e falar, você aí tem que virar vegano, mas eu acho que a gente precisa sim passar conhecimento, a gente precisa falar das consequências de um consumo desenfreado de proteína animal, a gente precisa mostrar como a carne é produzida e a gente precisa mostrar as consequências da produção de carne de maneira industrial que a gente tem hoje em dia. Isso deve ser pauta política, com certeza, porque só desse jeito a gente vai poder mudar, né, reverter esse processo. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre vegetarianismo, sobre veganismo e a importância dessa luta, né? Para as pessoas entenderem por quê, porque senão fica uma coisa de mas aquela pessoa ali é radical demais. Não é radical demais, faz todo sentido. Ela é totalmente... Ser vegano ou vegetariano dentro da esquerda, você está sendo somente coerente com a sua luta, né? Não é radicalismo, é coerência. Então, eu acho que conversar, falar sobre enfim, trazer essa pauta como uma forma de, enfim, passar informação e convidar as pessoas a entrarem no movimento, experimentarem. Eu acho que é isso. As pessoas não são obrigadas a nada, mas elas precisam entender que uma coisa está relacionada à outra. Bela, a gente está chegando ao final do programa. Eu agora vou te fazer umas perguntas assim, ping-pong, para que as pessoas possam conhecer seus hábitos. Eu vou começar por uma pergunta nova que eu não fiz aos convidados anteriores, aos convidados e às convidadas. Eu vou até começar a acrescentar. Bela, qual é o teu prato favorito? Abará. Abará é um prato típico da culinária baiana, feito com feijão fradinho. É tipo um acarajé, só que ele é cozido na folha de bananeira. Ai, quem for à Bahia, quem estiver em Salvador, quem estiver me ouvindo agora, por favor, coma um abará por mim. O meu prato preferido, não conte para ninguém, é estrogonofe de carne. Você tem cara de que gosta de estrogonofe de carne, sabia? Se você me perguntasse, eu ia falar estrogonofe. Olha, eu juro. Bela, time de futebol. Flamengo. Apesar de que eu sou uma torcedora péssima. Não sei nem quem é o capitão, quem é o técnico, não faço ideia. Só sou porque o meu irmão é. O Flamengo está com chance de ser campeão brasileiro. O Inter tem caído na tabela. Livro inesquecível. Eu tenho vários, mas eu vou dizer o que eu sempre falo, porque realmente mudou minha vida, que é a autobiografia de um yogi, do Yogananda, um yogi indiano maravilhoso. Acho que todo mundo deveria ler. Uma pergunta que para você pode te deixar em conflitos familiares. Música preferida? Eu gosto de várias também, mas já que você levantou essa bola, eu vou falar Cores Vivas, do meu pai. Filme marcante? Forrest Gump. É um filme, assim, eu posso ver, eu já vi 10 vezes, mas continuo assistindo, eu amo. Eu amo Tom Hanks, sou fã do Tom Hanks. Então, qualquer filme que ele faça, assim, eu vou procurar um filme novo para ver. O Tom Hanks, a última coisa que o Tom Hanks fez. Aí, depois que eu já vi tudo, ok, vamos para outro. Ídolo político? Gandhi. Sou fã, eu sou fã da Índia. Eu gosto do país, eu gosto da cultura, eu gosto da filosofia. Gosto muito de Gandhi, o livro que eu falei é de um yogi indiano. Então, Gandhi é uma grande inspiração para mim. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Nossa Senhora, evento histórico. Se você tivesse uma máquina do tempo, para qual evento histórico você gostaria de se mover? Nossa, tipo só passado, né? Que não pode ser uma coisa assim, quero no futuro. Não, é o passado. Eu
sei. Eu acho que eu gostaria de ter estado aqui quando o Brasil saiu da ditadura militar. Acho que sim. Acho que estou nessa. Acho que isso. Você Direta nasceu. Já. Queria estar Você na nasceu. passeata da direta. Você é de 88. É. Um pouco depois do fim da ditadura. Bela, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Para mim, foi uma aula. Uma aula. Eu vou agora olhar com outros olhos para o meu estrogonofe. Amém! Para o meu frango ao passarinho. Eu vou olhar com outros olhos. Vou ser obrigado a pensar no que eu como. Mas foi uma aula, além da sua absurda simpatia, foi uma aula incrível. Eu tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras aproveitaram muito. Realmente foi uma conversa para fazer pensar sobre um assunto que eu acredito que, pelo menos na minha geração, não era um assunto de grande relevo. Comer era um ato físico, não era um ato cultural, era um ato físico e de confraternização. Então, eu acho que foi muito legal. Eu queria te agradecer muito pelo teu tempo e por estar aqui conosco nessa noite, na estreia da temporada 2021 do Sub-40. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Breno. Sucesso nessa temporada e conte comigo, que ainda tem 7 anos para ser convidada de volta aqui. Boa noite. Boa noite. Encerramos assim o primeiro programa Sub-40 de 2021. Nós hoje entrevistamos Bela Gil. Eu queria agradecer a audiência. Quem gostou do programa, por favor, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Eu queria agradecer em especial a quem fez perguntas, mais especialmente ainda a quem contribuiu com o Superchat ou se tornou assinante, membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós nos encontraremos novamente na próxima quinta-feira, dia 18 de fevereiro, às 8 horas da noite, nos canais do Opera Mundi, no Twitter, no Facebook e no YouTube, com mais um programa Sub-40. Na próxima quinta-feira, dia 18 de fevereiro, eu entrevistarei um xará meu, Breno Macedo, que é um ex-pugilista e técnico de boxe, uma das grandes cabeças do boxe antifascista. Ele vai nos falar de esporte e vai nos falar do vínculo entre o esporte e a luta pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores. Repito meu agradecimento pela audiência dessa noite, um grande abraço e até a próxima quinta-feira com mais um Sub-40. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.